Bem, boa noite, Guilherme Maranhão, Fausto Sermão e Ataca na Brava, Foco Crítico número 47. Boa noite. Boa noite. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. E aí, nervoso? Não. Se tem uma coisa que não me deixa mais nervoso é falar em público. Eu gostei, me acostumei. Então, mas aqui a gente vai falar de coisas que você não está acostumado a falar. Vamos falar de fotografia. Me arrependi, não me acostumei, tô nervoso. Volto atrás, desculpe. Vamos só falar de fotografia, não vamos falar primeiro do fotógrafo. Porque na verdade é... Como é que funciona? Eu olho pra você, olho pra ele... Você faz o que você quiser. O que você tiver, o que você tiver afim, é um bar. Aqui, ó. A sua bebida. Ok, minha bebida. Eu fiquei sem, mas tudo bem. Vamos lá, Etan. A ideia é a gente falar como é que você começou primeiro. Como é que você começou com fotografia? Você fez parte disso, né, Fausto? Vocês me chamavam de a tampa. Exatamente. Porque eu perdi a tampa da câmera o tempo todo, né? O Fausto era nome de revelador, Faustol. Faustol 1000. Faustol Mas 1000. depois você fez o Iatol 3000. Eu sempre tive uma disputa com o Fausto e tudo quanto era coisa que a gente podia, a gente dava uma disputadinha. Então o Faustol 1000 mereceu um Iatol 2000, 3000. 3000, exatamente. O que era o Faustol e o Iatol? Eram, na verdade, experiências químicas muito sérias nossas, né? Não, e depois eu descobri que o Faustol era, por ignorância, era um revelador da Ilford, mas não era o ID11, era o outro. Era o outro, que tinha mais metol e mais acelerador. Isso. Carbonato de sódio, não sulfito. Carbonato Não, brometo eu achei que era. Brometo. Né? Não lembro mais. Metabrometo de potássio. Isso. Ou algum explosivo desses que nos levaria para cadeia hoje. Mas vamos lá, como é que foi a história de pegar a câmera na mão? Quando eu tinha 14 anos, eu morava em Cuba, numa ilha de formação de quadros. A gente trabalhava no campo, o instrumento era enxada. Né? A ilha se chamava Isla de la Juventud, chamava Isla de Pinos, mas depois um daqueles líderes revolucionários decidiu que Isla de Pinos era muito vegetal, né? Para ser mais revolucionária, passou a chamar Isla de la Juventud. E eu estudava na escola que era Vladimir Komarov, o Andrei Makarenko. Eu estudei nas duas, então faço confusão. Qual foi a primeira, qual foi a segunda? Eram nomes de astronautas russos, que eu hoje tenho um encantamento muito grande pelos astronautas russos. Mas na época eu achava muito estranho estudar numa escola que chamava Vladimir Komarov. E no meio Esse da não minha... é o astronauta desaparecido do Fonco Berta, não, né? Não, o do Fonte Coberto é uma mentira, o meu é verdadeiro. Tá, só pra saber. O do Fonte Coberto é genial, porque é uma mentira, o meu é verdadeiro, o meu estava lá, era o nome da escola. E eu achei essa escola depois, fuçando na internet, eu achei recentemente, ela está abandonada, destruída. Mesmo? É muito louca a Você imagem. voltou lá? Não, eu voltei, na verdade, para Cuba algumas vezes. Mas a vez que eu voltei para Cuba e tentei voltar para a Ilha de la Juventud, porque a ilha ficava a 4 horas de barco de Havana. E era muito, muito difícil para a gente a vida lá naquela época. Mas na época que eu tentei voltar, eu fui para Cuba com o Camilo, meu advogado e grande amigo, fomos para Cuba de passeio e tentamos voltar para a Ilha de la Juventud para eu rever meu passado e trabalhar aquelas questões internas, aqueles traumas que ficam, aquelas coisas todas que todo fotógrafo adora para fazer ensaio fotográfico metido a besta. Então eu peguei e fui lá para reencontrar meu passado e tal. Quando fui comprar a passagem era cara. Ah, tá bom. Mas tinha uma oferta muito grande de passagem de lá para cá, da ilha voltando para a ilha de Havana, da ilha da Juventud, regressando para casa. E eu comprei 2 passagens de volta, uma para mim e uma para o meu irmão, para garantir que se a gente fosse de novo para lá, se acontecer algum acidente, a gente tivesse o azar de cair lá de novo, a gente tivesse a volta garantida. Você deu o bilhete pro Iberê? Dei o bilhete para o Iberê, ele ficou muito emocionado, porque realmente era melhor, naquela circunstância que a gente morou naquele lugar, ter o bilhete de volta que o de ida. Mas que legal, é o que vocês se libertaram. Mas então, daí lá você... O meu trabalho metafísico metido a besta eu já resolvi. Comprei o bilhete, já fiz a minha performance. Emoldurou o bilhete? Não, porque performance não precisa ser fotografada nem virar arte. Não. Performance precisa ser vivida. Entendi. Presencial. Quem estava lá, que era o Camilo, vivenciou e conta essa história maravilhosamente bem. Tá bom. Espero que ele possa ouvir esse programa depois. Mas conta como é que chegou. Você tinha aula de fotografia? Não. Tinha aula de revolução, de guataca. Guataca era enxada. Colhia toronja, grapefruit. Sabe aquela fruta amarga que os brasileiros odeiam? Pois é, eu era brasileiro e odiava aquela fruta.
E eu colhia aquela fruta, plantava, mexia com coisas da natureza, formiga, calor, sol, suor, facão, todas essas coisas incômodas da natureza era a minha parte. Mas você trabalha escravo? Não, escravo não, isso é muito feio, isso é coisa do capitalismo. Mas o que aconteceu foi que um professor que viu que a minha mente inquieta estava sofrendo muito com aquele trabalho mecânico da enxada, de lagoataca, me deu uma câmera fotográfica de presente com um filme. Difícil não era a câmera, era ter o filme e ter autorização do Consolidado de Revelações de La Habana, de onde você ia revelar o seu filme. Só podia revelar filme em Cuba no laboratório do Consolidado, por isso chama Consolidado. Consolidava as revelações de tudo num lugar só. E provavelmente tinha um sensor olhando tudo. Sensor não, o sensor não devia ganhar suficiente para ficar acordado, né? Porque todo erro de vigilância das revoluções de esquerda e de direita, dos golpes de esquerda e de direita, é que a vigilância é incompetente. O preço da vigilância. O preço da vigilância, ninguém tem dinheiro para pagar a vigilância. Quando Getúlio Vargas montou o DOPS, na época dele montou realmente o DOPS, eles começaram a investigar na época da Segunda Guerra, investigar todo descendente de alemão, italiano e comunista. Japonês também. Na cara, nasceu comunista, vai ser seguido, vai ter público pro resto da vida. Ficaram perseguindo os comunistas e uma hora tem um relato de um fiscal, um perseguidor, um alcagueta, um nome que você quiser dar, um funcionário do DOPS, funcionário público, é mais luxuoso. Esse funcionário público foi perseguindo um cara, o tal de Jones era comunista, alemão e ainda chamava Jones. Foi perseguindo o tal do Jones, uma hora ele relata, o Jones pegou um quarto ônibus, eu só tinha dinheiro para pagar 3 passagens de ônibus. Correu atrás do ônibus, não. Então ele não continuou perseguindo o Jones, porque acabou a passagem de ônibus dele. Desapareceu o Jones aí, pra então sempre. O governo cubano também não tinha dinheiro para fiscalizar ninguém, porra nenhuma. Mas aquelas minhas primeiras fotos estão no meu arquivo, são as minhas primeiras fotos e são umas gramíneas. Né? Porque quem vai gramar tem que fotografar gramínea. Umas gramíneas vistas em primeiro plano, eu já aprendi naquele momento a usar grande angular, enquadramento de baixo, uma coisa meio que foi passar a ser um costume meu até a nossa exposição, que o Fausto me ajudou muito, Vim Te Ver. Falei nela hoje muito, procuramos na internet uma foto para botar no blog e não achamos. Mas eu vou te dar uma foto de presente. Não, eu tenho uma foto da exposição, você me deu. Então, mas eu não tenho na internet uma foto para publicar. Eu tenho muito carinho esse trabalho, porque meu irmão morava em Maceió e eu fui visitá-lo. Junto, na verdade, foram o Fausto e o Mark James Timoner. Saudações, Mark James Timoner. E o Mark e o Fausto e eu fomos para Maceió e a gente era muito jovem, muito moleque, muito festivo. Comemos bobagem, o intestino de um funcionou mais, o outro funcionou menos. É uma coisa de grupo de amigos. Deu merda, né? Deu merda, mas na verdade em outro sentido. A gente cresceu muito, aprendeu muito e eu fiz um ensaio fotográfico maravilhoso chamado Vim Te Ver, que eram 20 e poucas fotos loucas com a 20mm. O 20 era 20 ver, o ver da 20, da lente 20mm. Assim começou minha vida de fotógrafo, com uma câmera russa que derreteu no porta-mala de um carro. Mas imediatamente a gente não teve aquele que você ganhou um prêmio de um concurso que você fotografou meses. Lembra essa história? Ah, não. Povo, não é? Não. São Paulo grande. Eu fotografei junto com 20 e poucos fotógrafos um projeto maravilhoso do André Bocato, na verdade do Fernando Lemos, coordenado pelo André Bocato no Centro Cultural São Paulo, que chamava-se São Paulo Gigante Intimista. Isso. No São Paulo Gigante Intimista, éramos um grupo grande de jovens fotógrafos, alguns menos jovens, outros mais jovens, né? Uns já tinham jovens 2 vezes, 3 vezes jovens. Outros menos jovens, estava lá o Cássio Vasconcelos, por exemplo, tinha 17 anos. Não, tinha o Mário Castelo. Tinha o cara aqui de Brasília, o grande fotojornalista, um cara grande, afetivo. Jair, não tinha um cara. Luiz Humberto? Não. O Luiz Humberto é grande, também afetivo. Eu lembro uns barbudos, tinha os 2 barbudos. O Joel Lalai Nassene, já morreu. É mesmo? Morreu. Acho eu que morreu, senão estou matando o Joel Lalai. Meu Deus, não, ele não morreu não, Joel, desculpa. É a minha memória que está ruim. Mas quem estava lá, eu já vou lembrar do nome, estava o Juvenal Pereira. Estava a Rosa, né? A Rosa Gauditano. Enfim, Eram 20 e tantos fotógrafos. Eram 20 e tantos fotógrafos, fizeram um trabalho A gente extraordinário. aprendeu que fazer lista ao vivo é uma merda. Fazer lista ao vivo é se encrencar, porque aí os caras ficam com ódio de você. Você não lembrou logo de mim, né?
Tem um aí que eu esqueci de pôr na lista de convidados da rede de produtores culturais da fotografia no Brasil, que virou meu arqui-inimigo, né? O cara de Curitiba aí, famoso. Ah, tá bom. Ele virou meu arqui-inimigo porque eu esqueci de pôr, mas o principal dessa história é que não fui eu que esqueci, todo mundo esqueceu dele. 150 pessoas. 150 organizadores esqueceram dele, ele tem raiva de mim, sobrou pra mim a porra da raiva do cara, mas tudo bem. Esse ensaio fotográfico São Paulo Gigante Intimista é importante hoje do ponto de vista histórico, porque ele foi o primeiro momento coletivo de trabalho de fotografia pós-ditadura militar. Exatamente. E a gente só se toca disso com o tempo histórico, né? O tempo é histórico, a passagem do tempo cria um peso, uma densidade histórica. Eu mandei parte dessas fotos e de um outro ensaio que fizemos no mesmo Centro Cultural São Paulo, chamado São Paulo, uma imagem de uma cidade que se move. Esses dois trabalhos eu peguei um pedaço disso e mandei para a Quadrienal de Fotografia organizada pelo Paulo Klein nos idos de 1985, que foi o ano que eu fui para Moscou, onde eu fiz o Pagode Russo. Meu primeiro ensaio, que foi publicado por 2 anos atrás pela editora Madalena. E chega lá, eu ajudo daqui. Não, solta coraçõezinhos aí, povo, vai. Deixa eu ver coraçõezinhos aí, eu gosto de coraçõezinhos, gosto de afeto. Tira o livro para ele poder ver os coraçõezinhos. Oh, que maravilha! Temos da Tami aí, não vai. Tá batendo. A Tami é Tamires, minha sócia, ela tá aqui na frente. Já. Bateu o dedo. Mas e daí? Daí você fez esse projeto da Quadrienal? Eu fui para Moscou como militante da Juventude Socialista do PDT, do partido do Leonel Brizola, que eu era militante. Cheguei lá, surtei, fotografei, fiz 20 e poucos filmes também, meu número era 20 nessa época. Tinha 23 anos, fiz 20 e poucos filmes, cheguei no Brasil, guardei, nunca vi essas fotos para nada, mas só voltei pro Brasil porque minha mãe me pagou a passagem de volta, porque eu perdi o avião. Do prêmio. Porque eu ganhei o prêmio, né? Minha mãe foi bonzinha, foi legal. Ela não, mas legal. Conta como é que você perdeu a passagem, aquela história, eu posso contar rapidamente. Eu perdi a passagem. Você foi lá e quis desmarcar a passagem, o cara falou, como desmarcar? Não se desmarca a passagem na Rússia. Na União Soviética não se desmarca a passagem, você voa ou não voa. Você perdeu a passagem, acabou. E eu falei, não, mas eu tenho direito a embarcar. Não existe depois. Niet. Eu sou casado hoje com uma russa, sou esperto em russo, hoje eu saberia me defender. Eu falaria, por favor, me deixe voltar para casa. Não, e você foi para Hungria, para Portugal? Não, eu saí de lá, fiz uma escala na Hungria e fui para Sevilha, onde tinha um encontro de juventude de não sei o que. Nosso objetivo, eu e o meu colega de militância, que era o... Ah, meu Deus, como é que chama ele? Eu já matei outro aqui hoje. Fotógrafo também, um grande fotógrafo, o irmão dele tem um website de fotografia, Os Mineiros. Meu Deus, já me volta o nome, desculpem amigos, desculpem. Bom, o que aconteceu foi que a gente foi para Sevilha, desobedecemos as regras do festival, perdemos a passagem. Quando eu liguei para minha mãe, Rabelo, era a família Rabelo e era o Ricardo Rabelo. O Ricardo Rabelo liga para a mãe dele diz, voltou, descascando no navio, batata descascando no navio. Cantou uma música dele que estava na moda na época, que não era bem assim, e ele tinha que voltar descascando na mandioca, batata no navio. E eu liguei para minha mãe, não ouviu mesmo, minha mãe era muito mais generosa que a mãe dele, nesse aspecto, mas ela tinha a seu favor uma ajuda, ela tinha o meu R$1 milhão, era muito dinheiro, meu 1 milhão de cruzeiros. Do prêmio da Quadrienal. Do prêmio da Quadrienal, que era exatamente uma perna do voo de volta pela Varig para voltar de Lisboa. Ah, por isso que tem Lisboa na história. Por isso que eu fui para Lisboa, onde recentemente me chega um recado de Facebook me dizendo que eu tinha passado por lá. Isso a gente conversa depois. E, enfim, tô aqui. Pagode Russo existe, é a prova de que eu não minto. Não, então quer dizer, o começo do processo, a história de você, eu lembro que você contando aquela história dos carrinhos de supermercado, aquela foto histórica naquela aquele folhetim que foi publicado na capa no Jornal de Domingo. Eu lembro você dizendo que você fotografava de madrugada desesperadamente, por causa que a seleção das imagens era feita pelo André. Quem que fazia a seleção das imagens? Na verdade o que aconteceu é que a gente aprende muito, isso é uma coisa que serve para todo mundo, a gente aprende muito com o passar do tempo, e lá eu aprendi muito rápido, na verdade, que você faz o que é possível, né? Você não faz o que é impossível.
Você faz o que é possível. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tinha que trabalhar para o André Bocato, que era um chefe duro e tanto. Aliás, um cara muito interessante, foi muito julgado, apedrejado aí pelos setores políticos da fotografia, mas ele construiu muitas coisas fantásticas que nós temos até hoje. O Núcleo Permanente de Formação em Linguagem Fotográfica, nosso primeiro exercício universitário, foi ele que fez. Eu fui o coordenador. Tínhamos uma bela parceria. É o melhor projeto até hoje de educação. Tínhamos uma bela parceria. E eu aprendi que eu tinha que fazer rápido o meu serviço. Então eu tinha que cuidar da burocracia, eu fazia a compra de filmes para o Centro Cultural São Paulo. Criei na época o meu mais importante projeto artístico que eu ainda não divulguei. Vocês são testemunhas, vou contar pela primeira vez, que é o projeto Carimbado. Eu fabriquei uma série de carimbos que eu tenho até hoje que era para falsificar documentos. Como é que significava isso? Tinha uma licitação de filmes, demorava 6 meses para comprar 3 rolos de EPR. Nem era EPR na época, era uma coisa anterior, Kodacolor mesmo, mais padrãozão. Aí quando comprava o filme, às vezes tinha um erro na licitação e voltava a mercadoria e ficava exposta a sentar na geladeira, o cromo dançava, era um drama. Então, para me sentir melhor, para eu relaxar nesse processo de compra de filme, eu inventei o carimbo do carimbado, que eu carimbava no meu documento. Como eu era o chefe de setor, eu tinha que carimbar muito documento. Eu carimbava, carimbado, escondia o carimbo para ninguém saber que tinha sido eu. Outro carimbo que eu fiz era o proctocolo, o demorando e as folhas volver. Porque tinha uma coisa... Deixa eu falso tossir que ele ficou nervoso agora. Tinha uma coisa da burocracia... Tinha uma coisa da burocracia que era muito louca. Não, era mais legal antigamente, só posso falar isso. A burocracia tinha uma coisa muito louca que era o seguinte: você, quando se referia a algo já dito no processo, você não reproduzia a folha de novo. Porque senão o processo ia até além de 1000 páginas, até 1200, um despropósito, 1000 é suficiente. Então, quando chegava na 740, página número 740 de uma compra de 2 filmes... Né? Você tinha que se remeter à justificativa do cara, do patrimônio, que dizia que era importante fotografar aqueles tijolos ruindo ali de um prédio em ruínas. Né? Então, esse documento, você tinha que se referir a ele. Para não ter que reproduzir manualmente o documento, tudo de novo, você dizia, as folhas 247 vou ver. Então eu fiz um carimbinho que era um soldadinho de chumbo que dizia, as folhas vou ver... E os braços dele se cruzavam, tinha 3 carimbos, num último era assim. Você é um anarquista da burocracia. Mas o carimbado, eu tenho muito carinho do carimbado. Você tem os carimbos até hoje? Tenho os carimbos até hoje. Posso mandar, para quem mandar, se me mandarem 20 coraçõezinhos agora, eu prometo expor os carimbinhos. Dá umas... Olha, tá rolando. Tá rolando. Não, a gente nunca usou esse expediente de fazer... Testar Olha o furo. você vai ter que usar. Acho que essa quantidade de operação Não, tem que usar calma que tem programa. muita história pra gente falar em meia hora ainda. Pelo amor de Deus. Fala do núcleo. Bom, Então, o núcleo é mais Explica pra para as frente. pessoas o que era o núcleo, que as pessoas não sabem que ele existiu. É porque, na verdade, o núcleo fala depois da segunda parte do balão, que é a parte educacional. Daí fala da clínica, Mas posso falar do núcleo agora? Pode, ela já falou, ele sempre me fode. Essa coisa entre vocês, É. eu estou cercado dos dois, melhor me controlar. É o seguinte, havia uma necessidade de se criar sistemas, canais. O grande problema do Brasil é a ausência de sistemas e de projetos no sentido mais verdadeiro da palavra, projeto futuro, olhar para o futuro projetando um caminho a ser seguido. Pois bem, o Fernando Moraes, o Jorginho da Cunha Lima, o Pedro Brás foi uma figura fundamental nesse processo todo, o André Bocato, criaram um projeto que eles acharam que eu podia ser o coordenador na época, muito me honrou e muito me honra ter sido convidado por eles para coordenar isso. Um projeto que era de fazer uma fórmula de mergulho, de intensivão em workshops, conferências, palestras de acompanhamento para desenvolver um projeto pessoal. Nós temos hoje um projeto que chama Ponto Convergente aqui no Estúdio Madalena, que é exatamente isso. Não me arrobo de invencionice de nada. É isso transformado para os dias de hoje. Mas naquela época não tinha nada. Era uma secura total. Tinha imaginação com um trabalho grandioso. Isso era um negócio para ajudar fotógrafos a desenvolverem seu trabalho pessoal. Você chegava com o seu projeto pessoal, e falava, quero se inscrevia, era selecionado entre 500, sobravam 32, 2 turmas de 16, e eu era o feitor, o senhor feitor lá daquele... O bedel. O malvado.
E o que a gente fazia? Acompanhava o desenvolvimento do projeto. Eu lembro que a Fernandinha Trícoli morava em Atibaia. Desculpa citar você, Fernandinha, mas você foi uma aluna tão legal, tão bárbara. Eu lembro que você chegou e disse, eu moro em Atibaia, o ônibus custa dinheiro. Nós pagamos o ônibus, não só era de graça o curso, como a gente pagou o ônibus para que Fernandinha viesse de Atibaia assistir às aulas nos dias de aula. As aulas eram pequenos workshops. Eram workshops, palestras e Por acompanhamento de semana a projetos. coisa meio que mudava, a coisa tinha um fluxo Quer dizer, tinha alucinado. convidados que vinham para dar seus pitacos. Tinha, eu lembro que o Lunazzi veio dar aula. Lembra de José Joaquim Lunazzi com seu trabalho de holografia? Nós tínhamos o Rubens Fernandes, já na época um importante professor e parceiro nisso. E, importante dizer, a exposição final do resultado foram 3 vezes no MIS, foram 5 edições, 4 no MIS e uma no MASP. Essa do MASP foi gloriosa, porque a gente chegou para o Fábio Magalhães e disse, Fábio Magalhães, esse projeto precisa de um input forte, precisa de uma fortalecida para você expor no MASP. Ele disse, vocês vão expor no MASP. E nós expusemos no andar mais nobre do MASP, onde estão o acervo do MASP, ali a gente expôs uma molecada que começava a trabalhar. Isso entre que ano? Que funcionou? 89 e 94. 94. 93 e 94. Acabou, o governo é assim, as coisas acabam, mas teve seu valor e vai ter para sempre seu peso histórico. Bom, vamos voltar então para a produção fotográfica um pouquinho. E daí você começa com a clínica, depois tem a União dos Fotógrafos, que é importante falar também, mas daí vamos voltar para a questão da autoral, que é mais recente, tem uns 15 anos o primeiro livro, e daí a gente volta na questão educacional quando a gente na segunda parte, que a gente daí conta a história do processo para chegar no Valongo. Esse aqui? Eu tenho livros mais antigos que esse, a gente pode pegar daqui a pouco lá embaixo, o Casas Paulistas, que eu já achei onde está. Mas, na verdade, eu sempre fui um fotógrafo ligado à questão urbana, né? As cidades me fascinam. Eu acho que meu ódio pelo campo em Cuba não foi não pelo calor, nem pelas formigas, nem pelo trabalho obrigatório. Era pela... Porque você gostava da urbanidade, da cidade. Aguentar cascalho, plantação. Para mim, a árvore tem que dar lugar a prédio, mas tudo bem, isso é uma coisa polêmica. Você escolheu uma Eu acho que a paisagem urbana é sem igual, sem comparação, a coisa mais fantástica construída pelo homem, a sua capacidade de criar cidades. Como é que você cria um prédio de 100 andares, de 20 andares, de 15 andares? Como é que você constrói isso com a unha, com os dedos? Ah, não é com os dedos, é com a máquina. Me desculpe, a origem foi a unha. É verdade. Né? Foi de unha em unha. Eu gosto disso, gosto. Não, esse trabalho aqui, eu considero... Primeiro que aquele projeto meu e do Luiz Paraguaio, para mim é a origem do seu trabalho. Com certeza. Onde você mora. Mas daí você pega e globaliza. Para mim, esse é o grande trabalho da globalização que não foi feito, é o seu trabalho. Para mim é isso. No mundo, esse trabalho tem esse caráter para mim. A globalização foi feita pelo Gursky, que globalizou. Sabe por que o Gursky ganhou aquela fortuna vendendo aquela foto de 3 milhões de dólares? Porque ele fez uma homenagem. Ele fez uma homenagem maravilhosa à globalização do mercado, ao mercado. Ao capital. Ao capital. O capital sempre reconhece o seu valor. Os seus admiradores. Então, se um admirador do capital vem lá e faz obras sobre ele vai lá e compra a foto por 3 milhões. Exatamente. FODSA, sei lá o que é o valor, entendeu? Tá certo. Foda-se. Você compra pelo valor que tiver que comprar. E daí você fez essa cidade que é uma cidade planetária. Que cidade é essa? Uma outra cidade é a cidade do possível, aquilo que é possível na exclusão. Essas pessoas nasceram na exclusão, moram na exclusão, muitos vão morrer na exclusão, onde o Estado não está presente, onde a ONG não está presente, onde nada está presente, mas a criatividade humana está presente mais do que nunca e faz deles sobreviventes de primeira linha, sobreviventes incríveis, como todo sobrevivente. Acho que somos todos nós um pouco sobreviventes desse mundo que foi feito um pouquinho torto. Eu acho assim, quer dizer, você juntar esses subúrbios, vamos dizer assim, de países do primeiro mundo com países do segundo mundo, segundo, terceiro e quarto mundo, e isso ser indistinguível, quer dizer, isso é inacreditável. Eu não sei onde você pôs o primeiro mundo aí, mas tudo bem. Não, mas não tem Paris aqui? Não tem não sei aonde? Não, eu não publiquei Paris, mas você tem razão, o ensaio tem Paris.
E não dá para distinguir o subúrbio de Paris do resto. Não é nenhum lugar. Não dá para distinguir. Tem uma história, o Martin Parr, recentemente num debate no MIS, disse que perguntaram para ele se ele tinha medo de fotografar na praia, grudando a câmera nas pessoas, essa coisa da proximidade dele com as pessoas. Ele disse, não tenho medo, as únicas 2 vezes que me roubaram foi no Brasil. Eu levantei a mão em protesto, falei, que engraçado, as únicas 2 vezes que me roubaram foi na Europa, uma em Londres e outra em Paris, que é verdade. Eu só fui assaltado no subúrbio de Paris, fotografando para uma outra cidade. Foi o terceiro mundo, os corações roubaram em Paris, deu corações. O Baltar perguntou se esse trabalho em outra cidade foi exposto na Maré em 2012. É correto isso? Correto, corretíssimo. Eu fotografei na favela da Maré, eu fotografei nos lugares mais esquisitos. Sabe qual era meu truque para adentrar nas comunidades? Primeiro eu ia com lideranças, minha mãe fez um trabalho muito sério com um projeto de educação da mulher, no momento que esse assunto era menos evidente do que é hoje, mas um importante trabalho que minha mãe fez me abriu o caminho para a primeira viagem e passeio ao Jardim Cagohara, na zona sul de São Paulo. Isso faz 20 anos. Depois eu continuei indo, e aí eu cansei de combinar com lideranças comunitárias, porque você combinava com um, não dava certo, não tinha celular, desencontrava, ficava com medo nos lugares, passei a ir sozinho, já que tem medo, vai sozinho. Encara o medo. Eu tinha trocado a 35, que você usa essa coisa como uma máquina, como um shooting. Com a raça, né? Como é que chama em inglês atirar? Shoot. E fotografar? Shoot. Então, já que é o mesmo verbo, eles também tinham o direito de ser fotografados e to shoot. E um cara me falou isso, falou, olha, você abaixa a sua arma que eu abaixo a minha. Então eu fiquei muito estressado e voltei só a fotografar depois disso com a Hasselblad. Você voltou com a raça, onde você faz isso aqui, ó. Exatamente. Pra Muda focar. a postura, né? Você pede licença. Sabe onde eu vi uma história muito louca? O Paulo Moura, que era o cara do soprano, foi tocar na gafieira. E daí o cara falou, aqui você não vai tocar com esse saxofone aqui. Esse negócio desse troço levantado aqui, não. Daí ele teve que tocar com saco salto. Porque você toca assim. Tem lugar que você levanta a cabeça, tem lugar que você não levanta a cabeça. Exatamente. Então, e aí eu passei a fotografar com a Hassel, mas antes de mais nada eu descobri o poder da vendinha, do consumo. Essa história que a gente critica tanto tem que ser compreendida de uma forma mais inteligente. Você chega num bairro qualquer periférico, vai para o primeiro botequim que tiver, pede uma Coca-Cola para não ficar bêbado, pede um Guaraná, um ovo cozido, aquele ovo cozido em 2 cores. Não, peraí, o ovo cozido não, um chiclete. Não, ovo cozido. Seja verdadeiro nas suas intenções. O dia seguinte que você dane, né? Não tinha problema. Lógico que depois teve, né? Mas você pegava, no momento que você consumia e alguém chegava lá e dizia, o que você está fazendo aqui com essa câmera? O dono do café já dizia, ele é meu cliente. Eu era o cliente dele. Então aí você criava uma relação e a verdade dessa relação, você passar a respeitar ele como seu dono de bar, o bar que você frequenta. Eu frequento até hoje no Capão alguns bares que eu vou sem avisar meus amigos de lá que eu estou indo, porque ninguém vai te tocar no bar que você frequenta. Bom, hoje em dia não tem código, infelizmente. Meus amigos do Capão recentemente sofreram ataques violentos. Não há mais código, você não sabe quem é bandido, quem é mocinho, e no geral quem está lá para defender está fazendo um trabalho errado. Mas o mais importante é saber que existe um outro assunto que não é violência, existe um outro assunto que não é miséria, um outro assunto que não é pobreza, existe um assunto que é criatividade e mais do que isso, a vida comunitária que as periferias têm dificilmente existe igual nos bairros de classe média desse país, onde as pessoas vivem isoladas, numa vida privada, no seu conforto próprio e não conhecem o vizinho. Não, elas estão prisioneiras também, né? Privada no sentido de prisioneiras também, né? Nos prédios e tudo, quer dizer. E daí... Fiquei triste agora. Não, mas tudo bem, para. E daí, falamos do outro cidade. O Casas... Casa Paulista não está aqui. Não está aqui, mas pode falar dele. Casas Paulista é o seguinte, me passaram um serviço que era para ser de um arquiteto. O arquiteto tinha que desenvolver uma pesquisa sobre o jeito de morar em São Paulo. E aí ele tinha que fazer a pesquisa, eu tinha que ilustrar a pesquisa. Hoje, na época, eu tinha o ego muito ferido, na época, muito machucado, tudo doía, me incomodava. Hoje não dá nada, não tem problema nenhum. Pode me xingar, me ofender. Mas na época eu tinha um brio a resolver, uma bobagem muito grande de autoafirmação.
E eu fiquei achando que o arquiteto não entendia nada da configuração das casas paulistas. E como o arquiteto tinha preguiça, não descansava depois do almoço e tal, e eu sempre fui um workaholic, eu saía na busca e o livro virou meu. E no fim das contas só eu produzi. E eu produzi uma leitura do que era São Paulo naquele formato. Lógico que teve a grande ajuda da Rosana, que foi uma grande parceira. Da Rosana Deleles. Claro. Ela que bancou esse livro, que bancou. O arquiteto teve um trabalho muito importante, legal de dar os parâmetros, mas o livro virou meu porque eu me apaixonei por ele, né? E porque eu me apaixonei e fui feito ser vidrado. Vamos lá entender como é que se configurou a Casa Paulista. E você fez por período? Como é que foi? Não, começamos na Casa Bandeirista, descobri qual era lá a Casa Bandeirista. Qual é a característica da Casa Bandeirista? Porra, é um forte contra índio, né? Isso é aquele do final da Joaquim Floriano? Não, a Casa Modernista, desculpa, Bandeirista. Bandeirante, desculpa, Bandeirante. Lá tem uma na Eusébio Matoso e tem uma lá Não, em frente da casa do Paulo Mendes da Rocha, tem uma que é que eu fotografei. Aqui no Butantã. No Butantã, que é maravilhosa, que é a primeira, mais importante que sobrou. Isso. Tem uma no Tatuapé muito interessante, chama Casa do Tatuapé. E tem uma... Lá em Parelheiros, lá naquele pedaço ali que nós fotografamos, naquele do... E tem uma em São Roque, que já é fora de São Paulo, mas entrou de malandragem no livro. Não conheço. Que é excepcional. Mas o segredo da Casa Bandeirante é que era uma casa de guerra. De defesa. Então tinha pouca janela, aqueles paredões brancos dessa largura para índio não cavar, não entrar e não te furar com uma flecha. Porque o Brasil foi feito de guerras, né? Todo mundo diz que o povo brasileiro é um povo pacífico, nós estamos matando desde o dia que a gente existe. Entende? Estão matando e morrendo, né? Tem uns que matam, outros que morrem, é uma regra do jogo. E aí eu fui atrás da casa colonial, da casa... e principalmente me apaixonei ao chegar no modernismo, que eu não entendia patavinas, e passei a entender pela dinâmica de conversação com a arquitetura da cidade. Então você vai indo, vai entrando, vai... Não, e tem só um paralelo, quer dizer, que tem a ver isso que você está falando. Uma coisa paralela, mas... Eu estou apaixonado pelo design brasileiro dos anos 50, anos 60, que tem a ver com a arquitetura, obviamente, que vem, a maioria vem de lá. A riqueza da nossa produção, e a gente não tem essa massificação, essa pobreza, sendo que a gente tem a cultura e tem a produção, né? É o Brasil produz um dos designers, uma das fotografias, uma das arquiteturas mais importantes desse período. Todo mundo diz, o modernismo brasileiro na fotografia, na arquitetura, etc. e tal, é tardio. Bom, o mundo é tardio. Para Nova York e Moscou, que tinham Rodchenko e Paul Strand. Tinha aqueles austríacos também. E fora esses 4 gatos pingados, o mundo parou para fazer 2 guerras. Exatamente. Então, se o mundo é tardio, todo mundo é tardio. O Brasil não é tardio sozinho, né? Então, É isso que eu estava me perguntando. Como é que acabou a fita? Não. Aqui não acaba. Aqui apaga tudo. 40 minutos? 40 minutos? Que horas são? São 10h40 já. Como eu falo, né? Não, mas tá bom. Vamos mais 2 minutinhos e a gente para 5 minutos. Isso aqui tá funcionando ainda? Essa câmera aqui? Tá apagada. Então alguma coisa já apagou. E a outra? Aquela lá? Tá acesa. Tá bom. Vamos lá. A Tamires é a controladora de câmeras. De câmeras aqui, a diretora de TV. Mas daí vamos lá, vamos falar da produção, porque daí o mundo tá atrasado. Mas eu falo isso depois que eu fui para Viena e vi a produção do final do século XIX, do que a realeza lá, o Império, comprava. Nós não chegamos lá até hoje em determinados aspectos. Eu fiquei chocado de conhecer aquele museu. A gente não fez a revolução capitalista nesse país. Esse país é pré-capitalista. A revolução capitalista significa todo santo ser humano vai consumir. Aqui você escolhe os consumidores e os losers, os perdedores. Então o moleque nasce aqui na periferia, nasce cheio de saúde, a mãe se esforça. Normalmente a mãe, né? Os pais estão se esforçando muito pouco ultimamente. Mas a mãe se esforça, entrega tudo que pode para aqueles meninos, para aquelas meninas. E quando eles atingem uma idade X de começar a tomar caminhos próprios, eles se sentem perdedores. Porque o mundo foi feito, ou tu consomes ou tu és um loser. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, a campanha da Nike é mágica, né? Just do it. Just do it o quê? Hobby um tênis, né? O Coca-Cola é isso aí, né? Ou todas essas propagandas que levam o indivíduo a querer ter poder, né? Ou seja, você tem poder ou você não tem poder. Na discussão não tem meio termo. Desculpa, aqui deu um plano técnico.
Cada programa tem sua dinâmica. É verdade. É que aqui o cara do som é o cara que entrevista também, entendeu? Não, eu tenho uma briga com o meu telefone e eu não consigo entender ele. É que eu já estou preparando pra gente parar os 5 minutos. Então vamos parar, deixa eu tomar água. Então, ó, 5 minutos, E a gente já volta. Vamos tocar as baterias aqui que acabou. Cada cor é uma pessoa. Cada cara é uma pessoa. Então vamos ver, os 16 fundo coraçãozinhos. Quem é eu? Não consigo ler. É a Cris, Que Cris? amiga da minha mãe. Ah, Cris, valeu. Foco Cris. crítico, foco crítico! Os caras estão tomando poder aqui, gente. Larga esse troço daqui. Como assim, meu? O que nós estamos fazendo aqui? É o seguinte. A gente não podia conseguir esgotar o Iatã hoje, de jeito nenhum. Estou à disposição aí nos próximos 6 meses. Você consegue chegar um pouquinho mais pra frente? Só? E daí, essa aqui é a Tamires. Por favor, Tamires, RG e... Não. Conta pra mim, por que você está aqui com a gente hoje? Bom, porque eu estou desenvolvendo com o IATã o Valongo Festival Internacional da Imagem. Não, entre outras muitas coisas. Sim. Então, basicamente, quer dizer, Ela é minha sócia. a gente decidiu fazer o programa completamente diferente, quer dizer, aumentar a primeira parte que é a TAM e fazer essa segunda parte que a gente fala de projetos, para falar do projeto do Valongo, que é um projeto que dá continuidade de uma nova maneira de todo o trabalho que a TAM tem feito ao longo dos últimos 26 anos, 27 anos, 28 anos, 27, 28 anos. Minha idade. Quando isso? 30 anos? Não começou, não estou botando a união dos fotógrafos, estou pensando na clínica, estou falando no próprio No núcleo? no núcleo e na clínica. Não, na verdade, a produção cultural começa, de fato, com a União dos Fotógrafos em 89, né? Ah, tá. Com a União dos Fotógrafos em 89, 99, 2009, 2019. Vai fazer 28 anos. Sei lá, meu filho que sabe fazer contas, eu não sei. Mas o que é importante é que a gente nunca parou de se renovar, né? A Sociedade com a Tamires veio num momento em que a gente se encontra, ela estava estudando em Londres, e traz a proposta de montar um centro cultural em Santos. E não só deu certo a montagem do centro cultural em Santos, como a gente já está com um festival, com data marcada para começar. O centro cultural é uma realidade, a obra está atrasada, mas ele é uma realidade. Ano que vem a gente já tem cursos lá em Santos. Vai ser um centro de pesquisa das narrativas visuais do Valongo. Que está ligado à universidade, que está ligado à cidade de Santos, porque tem uma parte de projeto. Quer dizer, eu vi no mapa que tem uma área enorme do porto que vocês vão usar agora no festival, que tem até, vamos dizer assim, tem uma área, tem uma questão urbana envolvendo a questão, quer dizer, envolve a municipalidade. Daí aqui o Madalena está passando a fazer a curadoria do projeto no Rio de Janeiro, que inaugurou uma exposição na semana passada. 2 exposições semana passada. 2 exposições na semana passada, quer dizer, a gente separa o bolo em pedacinho, mas vamos falar, primeiro eu acho que tem que falar do curso aqui, que eu acho que é o principal, o primeiro que começa na verdade, que eu acho que vale a pena falar, e a gente falar do festival. Mas acho que é as duas coisas que a gente deveria focar. E o que der pra gente falar mais, contando o entorno disso tudo que tem a ver com o que vocês estão falando, a gente tenta esclarecer. Mas eu acho que as duas coisas principais seriam o curso de programação Lato Senso aqui e o festival. Vamos tentar falar primeiro do curso que já começou. Já começou, a gente está na nossa primeira turma. Foi bem interessante porque a minha mãe, minha avó, a minha família trabalha com isso, né? Então eu já venho de um meio mais acadêmico e foi a junção talvez do que o IATã já tinha aqui no Madalena como workshops e agora também em parceria com a universidade a gente começou a desenvolver um curso de pós-graduação em imagem. Então, qual universidade? Unimes, Universidade Metropolitana de Santos. Tá. Aí a gente desenvolveu esse curso, demorou assim, foram 6 meses assim do desenvolvimento desse curso. Quem assina a coordenação, eu, IATã e o Renato Stockler. E é um curso de 18 meses, ele é bem imersivo, são finais de semanas a cada 15 dias. E ele tem uma proposta bem interessante. Não, então a configuração
própria original, né? Porque Sim. ele usa a carga horária distribuída de maneira diferente, porque ele é 6 ou 8 horas Por final de semana, Por final de semana. são 4 e 8 12. no sábado e 4 12. na sexta-feira, sim. Mas é mais do que a carga horária. O que a gente fez, a carga horária tem muitas universidades no interior do país que tem esse modelo. Ah, tá. Porque o que acontece? O sujeito sai lá da Bahia, pega um avião, passa aqui sexta, sábado o dia inteiro e volta domingo acabado, destruído para casa, né? Mas, em compensação, no outro fim de semana ele pode trabalhar, não tem que gastar esse dinheiro e tal. Então é feito para atingir público que mora fora da capital e funcionou. A gente tem um público bem razoável. A gente está com 26 alunos para uma primeira turma. Foi inacreditável que tivéssemos esse volume tão grande de... E quantos coordenadores e professores tem? Uma tonelada, né, também. Coordenadores Só lembra de 3, alguns. nós 3, e professores convidados. A gente tem, que já deu aula, a Letícia Ramos, o Pio Figueroa, a Gabriela Tessitori, o Horácio Fernandes, que vem todo semestre, umas 2 vezes por semestre da aula, a Cristina De Middle, foi uma personalidade importante também. A gente vai ter aula ainda esse ano, ano que vem, até o fim dos 18 meses, com o Bob Wolfenson também, com o Daniel Delgado. Esse curso é legal, né? Nós estamos montando. O Daniel é do Excel para fotógrafos. O curso tem uma preocupação muito grande em não ser um curso que te aumente teu olhar, tua forma de ver o mundo e tal, no segmento criação. Não. Nós temos o curso dividido em 3 módulos e 3 fatias, né? São 3 divisões assim e 3 divisões assim, o que dá uma série de possibilidades. Uma das formas de dividir o curso é imagens técnicas, aperfeiçoamento em imagens técnicas, comportamento contemporâneo. Técnico seria o convencional, vamos dizer. Imagens técnicas é estudo avançado de tudo que é imagem produzida tecnicamente, cinema, vídeo, fotografia. Gravura é uma imagem técnica, né? Então, se tem novos métodos de fazer gravura, a gente vai discutir isso aqui em sala de aula, se possível e se necessário. Então, as imagens técnicas é discutir o que avançou, o que mudou nas imagens técnicas para essa pessoa fazer uma pós-graduação nesse conceito. Cultura contemporânea ou comportamento contemporâneo, que a gente costuma chamar também aqui, é um curso que te joga no meio da questão da contemporaneidade. Não adianta você ter um belíssimo trabalho de imagens técnicas com uma qualidade excepcional sobre um mundo extemporâneo, um mundo que não é o teu. Você só é artista se você está envolvido no mundo em que você existe, está inserido, né? Então, não adianta. Nós discutimos muito isso aqui com toda a equipe, que nós tínhamos que tratar desse anacronismo que existe hoje em muito dos cursos e das... Tem uma distância entre a realidade e o que está sendo discutido dentro da aula. As pessoas vão fotografar a casa da avó, chega, essa é a explicação perfeita. Então, de cada 10 trabalhos argentinos, 9 são da casa da avó. De cada 10 trabalhos brasileiros, 5 são da casa da avó, da ruína, da fábrica, daquilo, do que foi, do que já teria sido, do que podia ter sido. Nós partimos do princípio que a fotografia nasceu em tese, acreditamos nós aqui, vamos ver que se a gente banca isso até o fim, de que a fotografia nasceu para ser o projetado, o futuro. Ela tem que virar passado depois que a gente estiver fora do jogo. Nem o fotógrafo tem que assistir seu material virar passado, ele tem que estar sempre preocupado com o futuro. Isso é importante. Então, agora, a terceira coisa que é fundamental e que o curso toca direto na ferida que ninguém pode mais deixar ficar como está: gestão. Ou o sujeito sabe gestionar a própria carreira, ou ele está fora do jogo. Mas para quem está no final da carreira tem sido trágico, né? Eu tenho tido essas conversas por causa da exposição, 2 ou 3 por semana. Que estão na múria, porque não se prepararam para um fim da fotografia publicitária, não se prepararam para um fim do jornalismo como ele foi entendido. O serviço de encomenda em geral convencional, vamos dizer. Porque continua existindo, mas ele não é convencional. A forma de trabalhar, a forma de contrato, ela é diferente. E é isso, a pós-graduação é essas 3 aí, do ponto de vista horizontal, são 3 módulos filosóficos aqui, né, que seria... Sim, no semestre, são os 3 eixos temáticos que dividem os semestres. Então, o primeiro semestre é uma discussão em torno da imagem, a política e a estética. Então, todas as matérias e aulas e workshops são voltados para esse tema. Então, a gente sugere que os professores adequem mais ou menos a aula para tocar nesse assunto. O segundo semestre é a imagem e a cidade.
Então, é um semestre que dialoga com os espaços urbanos, com a discussão entre o que é público, o que é privado, e essa dimensão espacial do próprio trabalho, assim, esses ambientes internos e como eles projetam e como eles, de alguma forma, têm uma interferência direta nos trabalhos. E o terceiro semestre a gente fecha com a imagem no divã, que é uma coisa mais de narcisismo, motivações e um viés mais de criação da imagem, né? E de onde isso pode levar. Tá. Não, é curioso, você tem que pensar. Imagina propor isso. Você pode se inscrever no ano que vem. Posso. Sem dúvida posso. Agora, você não sabe a encrenca que você vai se meter se ele se inscrever. Não, então, eu acho que assim, e o número de vagas é esse que vocês... Nós tínhamos entre 24 e 30 vagas, era a nossa expectativa. A gente não sabia, porque na sala cabiam 24. Uhum. Mas a gente podia quebrar a sala. Nas vésperas de começar o curso, 2 dias antes, eu cheguei aqui falando, Tamires, vamos quebrar? Ela falou, vamos. Aí todo o escritório veio nos convencer de que era precipitado, quebrar. Porque a gente é assim, a gente quebra e quebramos, e a sala hoje cabe 38, 40 pessoas. Perdemos uma sala, tínhamos 2, e ganhamos um salão de aula, com som de primeira qualidade, imagem de primeira qualidade, cadeiras de média qualidade. Nem tudo é perfeito, cadeira é cara. Mas, antes de mais nada, um espaço absolutamente feito para se estudar fotografia. Enquanto você está tendo aula lá embaixo, do lado está sendo negociado um festival, está sendo negociado uma venda e compra de mercadoria fotográfica, para Faustol. A gente vende Faustol, revelador que falava no início do programa. Tá bom. Então vamos parar. Vamos falar do Valongo agora. Porque na verdade acaba que as duas coisas nascem por conta do seu encontro com a Tamires. Quer dizer, a proposta do Centro Cultural é que acaba criando a possibilidade do Valongo, se é isso que eu entendi desde o começo. Havia uma paixão por Santos anterior ao encontro com a Tamires, que era motivada por eu ter feito esse livro aqui. Desculpem, eu fiz Patrimônio da Metrópole Paulista e eu fiz uma versão desse livro sobre o Conde Fati em Santos, chamado Santos Guarujá, Bertioga, que era o patrimônio do litoral paulista. Eu fiquei encantado com Santos. Santos tem um patrimônio histórico, um patrimônio arquitetônico, como poucos lugares do Brasil têm. É um lugar incrível. É um lugar que a gente entende pouco como é que um lugar desse está lá à mercê. Como é que a gente chega e consegue montar um festival? Ninguém já dominou esse aspecto, né? Nós chegamos e estamos montando, estamos fazendo o que... Não, o que eu vi pela planta baixa da cidade, tem um trabalho quase, vai ter que ter uma reurbanização quase num pedaço ali ou não? A prefeitura entra com alguma coisa? Como é que tá essa coisa? É meio grande. O negócio é meio assim, quando eu olhei, falei, o negócio é meio assustador. Vamos entender esse troço, porque é gigante. Nós vamos dominar a distribuição mundial de paçoquinha em primeiro lugar. Então nosso plano é por medidas. Primeiro, domínio da distribuição mundial de paçoquinha. Depois, comprar todas as ações do Google que se refiram ao Porto de Santos, né? Ou seja, fora brincadeira à parte, nós estamos lá para transformar a área, sim. Agora, não pode ser megalomaníaco, arrogante, sem um mínimo de senso de... Porque quantos prédios vocês estão usando no festival? Mais ou menos 15, de 15 a 16 prédios. É uma barbaridade, gente. Isso já é um absurdo. Tem 15 mil prédios em bom estado lá para serem trabalhados. Não. Mas isso é outra coisa. Isso não importa. Usar como equipamento 15 coisas é grandioso. É exagero. Então, conta pra mim, o que vai ter nesses 15 prédios que vocês vão usar? Mais ou menos, sem pegar, não olha pra lá. Falta 2 semanas. Não olha pra lá. Fala aí. Acho que eles querem interromper a entrevista para ir trabalhar. Não, porque por incrível que pareça, a gente está atrapalhando aqui, porque eles estão... Não está atrapalhando nada. O mais importante nessas histórias de festival é o público. Nós já fizemos durante 10 anos o Paraty em Foco. Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou me conter. Não, melhor não. Mas, que Deus o tenha. Isso. Nós fizemos por 10 anos o Paraty em Foco, foi uma maravilha, a cidade do Paraty nos recebeu super bem, mas é uma loucura fazer um festival. Em Santos a gente traz uma novidade, a cidade realmente está envolvida no festival.
Não, isso para de infraestrutura é mais fácil. É mais fácil pelo ponto de vista de Recurso, infraestrutura e é mais fácil infraestrutura. porque os grupos, existe grupo de fotógrafos em Santos que pensa, que faz, que acontece, tem vida ativa. É uma cidade de 500 mil de habitantes, não de 30, não seria justo comparativo, são coisas muito distintas. São 500 mil de pessoas, é a praça onde nasceu o comunismo no Brasil, onde nasceu o anarquismo no Brasil, é o maior porto do sul do planeta, 30% do PIB brasileiro desembarca e embarca ali todo santo dia, né? Um PIB de 30% do PIB brasileiro diário é um PIB monstruoso. Então nós estamos falando de um projeto econômico a longo prazo, onde a imagem será utilizada como instrumento para amalgamar interesses de recuperação de um centro urbano, não mais com a fórmula de sempre, constrói um palacete cultural e espera que os mendigos abandonem a redondeza. Não, nós vamos junto com cada cidadão do Valongo criar alternativas para que aquele bairro, sem afastar ninguém, sem expulsar ninguém, tenha uma vocação para levar o Brasil ao mundo. Que quantidade de imóveis, esses imóveis que vocês estão utilizando, eles eram utilizados para alguma coisa ou estão sendo reequipados para ser utilizados pelo festival? A maioria já é utilizado e muitos deles com função cultural, como é o caso do Museu do Café, o Museu Pelé, a Cadeia Velha, que é onde opera a Oficina Cultural Pagu, e alguns outros, assim, mas outros ou estavam meio abandonados e foram cedidos pra gente, ou são terrenos, ou tem outra função durante o dia, como borracharia, por exemplo. E o festival, estacionamento. Então o festival, realmente, o interesse nosso é ocupar o Valongo, e a gente tem dado essa oportunidade, através muito da prefeitura, de ceder os espaços a agentes e pessoas que queiram atuar no Valongo. Então é só você ter um projeto, mandar pra gente. E ele é uma rua, quer dizer, você vai ter, pelo que eu percebi do mapa, é quase uma coisa. São 2 eixos, na verdade. Na Rua do Comércio a gente tem alguns espaços, inclusive a Frontaria Azulejada, que é um prédio tombado em Santos, famoso. A gente vai ocupar essa parte mais com exposições. E a gente tem um outro eixo que é na Praça dos Andradas, que é onde fica o Teatro Guarani, que são nossas conferências, palestras e debates. E a Cadeia Velha, que é onde a gente vai sediar a maior parte dos nossos workshops. Então é um L. Assim. E aqui vale dizer uma coisa, nós estamos do lado da rodoviária. Quem quiser sair de São Paulo e passar o dia no festival e voltar à noite, porque não quer gastar dinheiro e tal, custa 20 e poucos reais a passagem de ônibus. Até o Jabaquara. E sai da estação Jabaquara e, gente, não é exagero, são 42 minutos às vezes, 45, no máximo 50 minutos da estação Jabaquara até a sede do Valongo Festival Internacional da Imagem. Do aeroporto de Congonhas são 58 minutos, do aeroporto de Guarulhos 1h15, daqui do nosso escritório 2 horas, dependendo do trânsito. Não, mas tem que sair da cidade. Não, mas daí vamos falar, uma coisa que nós conversamos aqui previamente, que era a questão do financiamento, e que você disse que não se aplicava. Quer dizer, o modelo anterior, que você estava usando no festival anterior, não se aplicava agora. Quer dizer, porque você tem uma série de parceiros. Mas, na verdade, você ainda depende de lei de incentivo. Eu não entendi exatamente o que você quis dizer quando não se aplicava, mas vamos lá. Não, você que falou, que eu falei que você dava aquela aulinha que você falava de receita. Tá. Lembrou? Tá, que na verdade existe um estudo básico que você deve ter um projeto com receitas de Lei Rouanet, de patrocínio direto, de bilheteria que é o público. O que não se aplica aqui, na verdade, é que a gente não pôde começar num ano típico. É um ano de impeachment, CPI da Lei Rouanet abrindo agora, eleição municipal, o município não pôde colocar um só centavo, porque senão seria dito que... A partir de 30 de dezembro do ano passado. 30 de junho do ano passado. De 30 de junho do ano passado. Então, assim, nós ficamos amarrados numa situação política que a gente só fez o evento porque a gente é muito teimoso. Mas fizeram, vai acontecer, vai sair. Acabou saindo econômico, mas é um dinheiro, porque custa dinheiro fazer isso. Então a gente deve à sociedade brasileira um festival de qualidade. E assim será feito. É um festival de qualidade, é um festival de inventividade, é um festival de criatividade e, antes de mais nada, um festival de diversidade. Ou seja, não é só de fotografia, é da imagem como um todo, não é só de brancos, é de todas as etnias, não é só de classe média alta, é de todas as classes e de todos os gêneros e de todas as crenças pessoais, ideológicas ou religiosas. Dá uns números aí de quantas exposições? 8, né? São 11, acho, exposições.
São 11 três que eu não tô sabendo. exposições. São... Isso... 16 conferências, entrevistas e palestras, etc. Exatamente, 16... Não, 10 conferências. 1, 2, 3, 4, 10 conferências. 10 conferências. Não, com os Pachacuchas dá 16, 17. Com o Pachacucha, sim. Sabe o que é Pachacucha? Conta pra eles o que é Pachacucha. Não. Tá. Pachacucha é quando um artista, geralmente um jovem artista, apresenta seu trabalho num formato super rápido, assim, 6 ou 7 minutos. E então a gente chamou diversas pessoas, assim, jovens fotógrafos que queiram se apresentar. E antes de cada palestra ou debate vai ter um Pachacucha e... Eu só queria dizer uma coisa, não é jovem fotógrafo necessariamente. Qualquer um que tenha uma proposta curta. Eu quero falar sobre este livro em 3 minutos. Você ganha um Pachacucha no festival. Entendeu? O Pachacucha não é só para jovens. Você sabe o que vai acontecer agora, né? Vai ter um Pachacucha aqui? Não, é porque na verdade as pessoas já tá fechado. Isso você durante o festival isso vai ser. Não, a gente fechou os Pachacuchas, mas a gente pode abrir uma Pachacucha democrática de repente em algum espaço lá. Claro. Balcão do Pachacucha, É uma boa. a arena do Pachacucha. É uma coisa que é importante dizer, o festival tem 2 grandes parcerias do ponto de vista curatorial. Horácio Fernandes, o curador do Foto Espanha, da Universidade de Cuenca e que fez o fotolivro latino-americano, é o curador das exposições do Valongo esse ano. Ele curou 11 exposições, muitas interessantíssimas e outras muito mais interessantíssimas. E o outro curador é o Tiago Nogueira, editor da revista Zoom do Instituto Moreira Salles. Tanto é que chama Arena Zoom Valongo a parte de conferências esse ano, uma parceria com a revista Zoom, pelo reconhecimento que nós, como organizadores de festival, tivemos de que eles são hoje importante personagem, importante ativistas da discussão do contemporâneo na fotografia brasileira. Né? Não, eles têm uma predominância nesse momento. O Moreira Salles sei lá, não dá nem para dizer a porcentagem da quantidade de coisas que eles têm feito. Quer dizer, a quantidade de frentes que eles abriram é uma loucura. Além disso, tem os workshops. A gente tem mais ou menos uns 23, 24 workshops. Também esse conceito de imagem um pouco mais aberto. Então a gente tem fotografia, a gente tem roteiro, a gente tem documentário com o Eric Rocha, a gente tem publicações com a Bia Bittencourt e o coletivo Vibrante, e leituras de fotolivro. Tem uma área do festival que vai ser um espaço coletivo de publicações. Então vai ter uma feira plana, que é uma feira, para quem não conhece, de autores independentes, zines e desse self-made, assim, quando o artista faz sua própria obra, geralmente em livro, pôster, essas coisas. E também vamos ter debates e conversas sobre publicação e photobook DJ, esse tipo de Quer coisa. dizer, a coisa mais difícil no festival é essa agregar, quer dizer, você ter essa vibração do público dentro do festival. Quer dizer, em Paraty, querendo ou não, por conta daquelas ruas que você não consegue andar sem olhar para o chão, ela fecha, ela vai junto ao povo. E vocês, quer dizer, vocês devem ter um roteiro ali, vocês devem ter o centro, quer dizer, eu vi umas fotos que vocês publicaram semana passada de um lugar gigantesco, aberto, não sei o que era aquilo, tinha uns carros lá embaixo, assim. Eu tive com o Dimitri essa semana e ele falou também que vocês tiveram semana passada, retrasada juntos lá. E daí conta pra gente, quer dizer, como é que é a forma que você espera que a coisa tenha essa, porque a coisa é muito rápida, quer dizer, a coisa tem uma vida curta. Vocês já estão fazendo atividades, eu sei que teve atividade essa semana com o Cadu e o Ricardo. Vocês têm até lá e a coisa tem um resíduo. Como é que você está propondo essa... A gente também não sabia, porque tinha um medo de a gente em Paraty estava cercado por aquele núcleo colonial maravilhoso, uma população acostumada a receber estrangeiro, gente muito eficaz e muito eficiente na produção. Tinha muitas vantagens, que foi muito triste sair de Paraty nesse sentido. A gente queria um festival mais amplo. Paraty está 5 horas e meia, né? Eu brinquei aí com o festival, mas a gente quer que o festival tenha sucesso
que continue rolando nas mãos do Não, é Meirelli. importante que fique. Porque a gente quer que tudo dê certo para todo mundo, não tem nenhuma questão aí. A questão é que Paraty não supria mais a nossa necessidade de expandir o festival para um escopo democrático, plural, de público, de aventuras. Era meio caro, né? É caro. O hotel em Santos custa R$150 a diária, R$170 a diária. Em Paraty custa 400. Em Paraty só no almoço, né? O ticket médio de Paraty é muito alto. Enfim, não era para nós. Aquilo é para flip, para literatura, para alta costura. Teve um candidato aí que falou de alta cultura no Rio de Janeiro hoje, ou ontem, que os jornalistas estão matando ele vivo aí, para tentar explicar o que é alta cultura. Eu acho que Paraty está para alta cultura, essas coisas que eu não entendo o que é também. Nós queríamos uma cultura no rasteiro, sem passar rasteiro em ninguém, mas no rasteiro, junto com todo mundo, com todas as classes, os grupos, todo mundo é bem-vindo no Valongo. Para que isso se realizasse, era importante resolver o problema primeiro de acesso. Então, Santos dá um acesso melhor. Se faz em São Paulo, o acesso é melhor ainda, mas aqui... Não, aqui é pior a circulação, porque você já não está consegue provado. aglutinar, né? Ninguém se junta, as pessoas se dispersam. O que nós fizemos? Escolhemos o Valongo, uma área mais fechada, cercamos ideologicamente, filosoficamente essa área do Valongo e depois descobrimos que podíamos cercá-lo factualmente. Então, boa parte do evento, quando saí da Casa de Cultura, que tem a palestra, a workshop, assistiu a palestra no Teatro Guarani e voltou para a base do festival, que é na Rua do Comércio, Tuiuti, e a lateral do Museu Pelé, ali nós vamos ter um quarteirão que está dominado. Como é que está dominado esse quarteirão? Você vai ter teu crachá para você entrar por alguma das portas do quarteirão. Você vai ficar dentro do quarteirão. São milhares de metros quadrados de construções históricas antigas, onde você circula por dentro de uma para outra. E você vai ter música, festival, conversa, botequim, workshop, palestra, exposição, tudo redobrado e acontecendo ao mesmo tempo. É uma área de convivência que chama-se Arcos do Valongo, Frontaria Azulejada, Centro de Pesquisa nas Narrativas Visuais do Valongo, que a gente está tentando achar o símbolo, é Centro de Pesquisas Narrativas mais V ao quadrado, Visuais do Valongo, né? Ou algo assim. Quem tiver ideia para escrever esse logo, manda para a gente. Então está muito bem organizado, a gente espera um sucesso maravilhoso, esperamos todos vocês. Eu estou querendo me despedir, né? Não, mas eu acho que assim... Não, mas espera aí, eu tenho uma pergunta. Vai lá. Não, pode falar, eu não consigo enxergar ainda. Pegar o O que as pessoas que vão passar o dia lá têm que levar? O pessoal que estiver indo para passar o dia leva um portfólio? Tem a chance de esbarrar com alguém desse espaço? Leva alguma roupa para trocar para o dia seguinte, porque ele não vai conseguir ir embora. Boa. Leva vai ter uma recepção com tem uma uma escritório de turismo. No Museu Pelé, que é um lugar fácil de achar. Mas esse crachá, quer dizer, você faz lá na hora. Não, você vai fazer a partir de amanhã, vai estar funcionando no site o sistema de inscrição, é gratuito. Mas a gente quer que você se inscreva por uma questão de segurança. Queremos ter todo mundo controlado, Com a dominar pessoa com todo crachá, mundo. tá tudo certo. Tá. É só fazer um cadastro online, nosso site, essa parte não foi ao ar ainda, mas vai essa semana. E também no local, no dia. Então, quem não conhece o festival, está em Santos, é só passar lá, que faz o cadastro e aí as pessoas imprimem um crachazinho. Tá. A gente precisa avisar que esse crachá ele tem um sistema automático que pega o seu perfil no Facebook e fica dentro do crachá. E assim como o Pokémon... Vocês compraram da NSA. Da NSA, né? Porque eu e o Fausto somos dois paranoicos de plantão, entendeu? Preciso explicar isso. Imagina, de onde vocês tiraram isso? Imagina. Bom, eu acho Mas que daí deu pra quando você passar com o entender. crachá na frente dos totens, ele fala o seu nome? Ele fala, bom dia, senhor Canabrava? Ele fala o nome do seu inimigo. Preferido. Preferido. Seu inimigo preferido. Gente, ó, eu acho que a gente vai acabar. Porque tá bom, acho que deu pra entender. O Yatan, nós vamos ter que fazer de um dia de folga para voltar a falar. A Tamires, a gente vai ter que falar de produção um dia também. Apesar de que você estudou fotografia, mas com outro viés, né? Não foi com o viés da produção, né? Foi com o viés da crítica, foi o de texto ou você fotografou também? Eu fotografei também. O cinema foi que eu estudei, mas fui para outro canto, assim, no cinema. Mas você foi estudar a questão da indústria cultural Sim, mesmo, né? sim. Minha formação é indústria cultural. É indústria cultural. Mas não é sobre o viés da fotografia.
Na verdade, a minha tese foi em fotografia, mas é um curso bem amplo, onde cada aluno meio que seguiu qualquer aspecto da indústria cultural que... Um dia a gente podia fazer um extraordinário com você só sobre esse tema. Eu acho que é uma coisa que seria interessante porque a gente não tem isso. Legal. Boa. Vamos encerrar? Tem uma musiquinha, eu acho. Você acha? Eu acho que tem. Vocês não vão achar? Pode, por favor. Ótimo. Pronto. Gente, boa noite, Guilherme. Olha só, quase não doeu. Tô ligando o celular que tava desligado. Obrigado. Então, peraí, deixa eu só... Enquanto ele liga o celular... Deixa eu falar a única notícia que eu tenho. Os links. Os links. Eu vou botar... O blog não tá no ar ainda, o post. Vai entrar no ar daqui a pouco. Vocês, por favor, o primeiro link que tá lá é genial. É sobre o novo algoritmo que o Google tem para reconhecer o conteúdo das imagens e dar a legenda automaticamente. É espetacular. Pelo amor de Deus, vai ler essa matéria e vocês vão entender o que esse mundo vai virar. Exatamente. Aquele negócio de botar keyword no Lightroom acabou. Não precisa mais. Ele vai reconhecer tudo que está na foto, vai te falar o que está na foto. Você dá um copy-paste no Google. Isso, então assim... E Abel Amado, a Galeria da Gávea, está com um prêmio Galeria da Gávea. É um ensaio para publicação de um fotolivro, uma exposição e uma vivência no litoral de Alagoas. Então vocês entram de 16 de setembro a 16 de outubro, estão abertas as inscrições, entra no site, se informa, Prêmio Galeria da Gávea, acho que é .com.br, ou Galeria da Gávea, você chega lá fácil. Obrigado, tem umas super outras... Você procura aí, Tem umas outras notícias lá, uns links. A gente fala neles na semana que vem. Ou não. Ele vai botar, ou não. Mas tá lá o link, não tem problema.